Você já parou para pensar em como a educação que a gente conhece hoje surgiu? Como foi que passamos de ensinar em pequenas comunidades para ter escolas, currículos, salas de aula e até o sistema que temos no Brasil? Hoje a gente vai fazer uma viagem pela história da educação, desde os primeiros registros até como ela chegou e se consolidou aqui no Brasil. E olha, se esse tema faz sentido para você, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho. Aqui a gente fala da prática do professor, mas também da raiz da educação. No início da humanidade, a educação não era na sala de aula, era sobrevivência. A educação não nasceu pronta, ela foi moldada pelas necessidades de cada época e cultura. Pais, avós e líderes ensinavam oralmente, comunitário, muito ligado à sobrevivência. Como caçar, plantar, se proteger, contar histórias. Era uma educação prática, passada de geração para geração, sem livros ou provas. Uma curiosidade, os mitos e rituais eram usados como forma de ensino. Eram as aulas de valores, regras e identidade da comunidade. Ou seja, antes de existir escola, a educação já estava presente como ferramenta de continuidade da vida. Depois, com a escrita, surgem as primeiras escolas formais, e cada civilização deixou a sua marca. Grécia, Roma, Igreja na Idade Média, Revolução Industrial, até chegar ao modelo que temos hoje. E é isso que eu quero te mostrar, os grandes momentos que mudaram o jeito de ensinar e como tudo isso influenciou a escola no Brasil. Nos povos antigos, como Egito e Mesopotâmia, a educação estava ligada à religião e à administração. Era para poucos, escribas, sacerdotes, governantes. Os gregos foram os primeiros a pensar a educação como formação integral. Na Grécia, temos dois modelos que até hoje inspiram: Esparta, educação voltada para a disciplina militar, e Atenas, educação para formar cidadãos participativos com arte, filosofia e oratória. Roma herdou muito da Grécia, mas focou na prática, na formação para a administração, direito e vida pública. Curiosidade, é da Grécia que nasceu a palavra pedagogia, que significa literalmente conduzir a criança, e com os romanos a ideia de retórica e direito entra forte na educação. E você, se pudesse escolher, preferiria estudar em Atenas ou Esparta? Escreve aqui nos comentários. Na Idade Média, quem dominava a educação era a igreja. As escolas monásticas ensinavam leitura e escrita, mas voltadas para a religião. Depois, as primeiras universidades ligadas ao ensino da teologia, direito e medicina. Curiosidade, as universidades medievais já tinham algo que a gente conhece bem: provas orais e até títulos como bacharel e doutor. Mas ainda era educação para poucos, elites e religiosos. O povo em geral aprendia só o básico ou nada. Mas no século XVII aparece Comênios com a didática magna, organizando o ensino por áreas, currículo e método. Nasce a espinha dorsal do modelo escolar. No século XVIII, com o sistema prussiano, que a escola ganha a forma que a gente conhece hoje. Salas em fileiras, disciplina rígida e horários. Currículo padronizado, o professor como autoridade central. A Revolução Industrial acelera isso. A escola vira uma espécie de linha de produção de alunos. Pontualidade, obediência, base comum. Esse modelo se espalha pelo mundo e ainda é a base de muitas escolas hoje. Por que isso importa? Entender esses marcos ajudam a explicar por que certos traços permanecem. Prova padronizada, séries por idade, aula expositiva. Não surgiu do nada, são marcas históricas. No final do século XIX e início do século XX surgem vozes contra esse modelo rígido. Pensadores como John Dewey defendem que aprender para viver experiências. Já Maria Montessori trouxe a ideia de respeitar o ritmo da criança e estimular a autonomia. Aqui no Brasil, Paulo Freire apresentou a ideia da educação como prática da liberdade, aprender pelo diálogo, conectado à realidade do aluno. Daí nasce o que chamamos hoje de escola ativa. Alunos protagonistas, projetos, colaboração, avaliação do processo e não só do resultado. Essas ideias marcam o que chamamos hoje de ensino moderno. Mais protagonismo do aluno, metodologias ativas, projetos e avaliação formativa. Não é que o tradicional desaparece,
A novidade é o equilíbrio, explicar quando precisa, vivenciar quando faz sentido. A educação no Brasil começa oficialmente em 1549, quando os jesuítas desembarcam por aqui e fundam as primeiras escolas. O foco era catequizar e ensinar dentro de uma lógica religiosa e bastante rígida. Mais de 200 anos depois, em 1759, acontece uma virada. Os jesuítas são expulsos com as chamadas reformas pombalinas. A partir daí, o ensino passa a ser laico e surgem as famosas aulas régias, que eram basicamente professores nomeados pelo rei para dar aulas de matérias específicas, muitas vezes em espaços improvisados. Em 1827, já no Império, vem a primeira lei geral sobre as chamadas escolas de primeiras letras. Foi um passo importante para tentar organizar o ensino primário no país. Na Primeira República, de 1889 a 1930, o que acontece é uma descentralização enorme. Cada estado cuidava do seu jeito e as diferenças regionais só aumentaram. Mas em 1932 surgiu um marco que até hoje inspira: o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Ele defendia uma escola pública gratuita, laica e de qualidade para todos. Depois, em 1942, vem a Reforma Capanema, reorganizando o ensino secundário e profissional, alinhando as escolas às demandas produtivas do país. Nos anos seguintes, temos as LDBs, a primeira em 1961, depois a de 1971, que incluiu disciplinas como moral e cívica e trouxe um viés mais tecnista. Em 1988, com a Constituição Cidadã, a educação finalmente é reconhecida como direito de todos e dever do Estado e da família. Isso muda o patamar da discussão. Em 1996, nasce a LDB que usamos hoje, a famosa 9.394 de 96, organizando etapas e responsabilidades. E mais recentemente, em 2017, a BNCC chega como uma referência nacional de aprendizagem, obrigando cada rede a alinhar o seu currículo a ela. Com o tempo, o ensino foi se expandindo, mas sempre com forte influência de modelos europeus. No século XX, com a Escola Nova, o Brasil começou a beber dessas ideias modernas. E mais tarde, Paulo Freire trouxe uma revolução ao propor uma educação crítica, dialógica e libertadora. E o resultado de tudo isso, hoje a nossa educação é um verdadeiro mosaico. De um lado, práticas tradicionais ainda muito presentes. De outro, experiências modernas, híbridas e inovadoras que tentam dialogar com a realidade de cada escola e comunidade. Então, resumindo, a educação que conhecemos hoje nasceu na antiguidade, foi moldada pela Igreja, organizada pela Revolução Industrial, repensada por nomes como Dewey, Montessori e Paulo Freire, e chegou ao Brasil com uma mistura de tudo isso. E hoje é um campo de disputa e inovação. E aqui vai o ponto principal: a escola que temos hoje é resultado dessa linha do tempo. Não é perfeita, mas carrega séculos de transformação. Agora eu quero saber de você. Qual período da história da educação mais te surpreendeu? Coloque aqui nos comentários. E claro, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais professores e futuros professores. Nos vemos no próximo vídeo.